conversando. Então, essa roda de conversa, ela surge diante de todas as angústias, inquietações, medos, inseguranças, incertezas que estamos vivenciando nessas últimas 4 semanas, praticamente, né? Alguns mais, outros menos. E aí, eu venho organizando até alguns cursos, né? Assim, no sentido, nesses últimos dias, para conseguir nos amparar. Alguns psicólogos, e acho que é a maioria de nós aqui, algumas pessoas tiveram oferta, né, de um atendimento, de uma escuta, o que é muito interessante, eu acho que é muito bacana, mas tive algumas ressalvas que até fui conversando com algumas pessoas em outras conversas, né, e algumas delas estão até lá no YouTube, depois quem quiser assistir um pouco sobre isso. Mas eu trabalhei mais ou menos durante 12 anos, né, à beira-leito de UTI, principalmente em UTI adulto. E 2 anos e meio, direto com pacientes fora de perspectiva de cura em cuidados paliativos. Então, ao longo, né, eu tenho 16 anos de formada, ao longo de todo esse processo de atendimento e também ministrando algumas aulas, eu penso da importância, quando a gente fala de saúde, o cuidado no aspecto biopsicossócio espiritual. Como eu estudo um autor chamado Winnicott, ele traz muita importância da capacidade criativa nos momentos de adversidade, nos momentos de crise, né, nos momentos de mudança. Então, olhando, né, por esse viés da saúde, até conversando um pouco com a Carla essa semana, segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde não é ausência de doença. Ao contrário, né? Saúde é uma composição de todas as facetas do sujeito em harmonia no sentido de crescimento e desenvolvimento. Então eu pensei, né, se de certa forma a gente vem tentando se preservar no sentido biológico, de certa forma a gente sabe, né, da quantidade de processos de adoecimento emocional que vão desencadear ou se potencializar nesse momento de pandemia. Se a gente tem a possibilidade da espiritualidade também nos auxiliar nesse momento de sofrimento, por que não fazer uma roda de conversa, pensando que o nosso país, né, ele tem diversos segmentos religiosos, mas que de certa forma todos têm a base, né, do cristianismo como condução, como orientação, por que não, né, fazer uma roda de conversa e conversar e ouvir pessoas que são muito queridas e são muito importantes para mim. Então, a minha inquietação partiu daí, né, pensando nos diversos pacientes que eu acompanhei na fase final de vida e o como essa parte espiritual era de extrema importância. Mas isso também acaba ressoando muito no consultório, então eu não trago nenhum tipo de denominação religiosa, claro, junto com os meus pacientes, mas sempre salientando ainda mais a população que eu trabalho, de uma forma direta, que é o processo de luto, ou com pacientes que tiveram uma tentativa de suicídio, né, e sobreviveram a ela, a ideia era que a gente conseguisse cuidar desses pacientes, né, dessas pessoas, numa visão holística. Então, o convite vem daí, eu vou deixar cada um se apresentar. A proposta que a gente faça não é uma confrontação entre as religiões, ao contrário, é trazer, agregar no sentido desse sofrimento que a gente está vivendo. A ideia não é dizer sobre a religião, mas trazer um pouco, pautado na religião, né, de cada um, de cada denominação, um pouco de reflexões e perspectivas para todos nós. Então, o diálogo veio a partir de um membro católico, praticante, dentro de uma comunidade, de um pastor, a praticante, né, a ex-aluno, a Carla é uma colega que veio a partir do momento de algumas reuniões, o ano passado, sobre a prevenção do suicídio. O Roberto, infelizmente, não está conseguindo entrar, mas é um médium ativo de uma casa religiosa dentro do espiritismo kardecista. E o querido David, que é um amigo, uma pessoa que eu admiro, de uma sabedoria única.
Então, é juntar essas 4 pessoas para a gente conseguir criar um diálogo. Então, eu vou pedir para cada um falar um pouquinho sobre, né, o que pensa sobre esse processo, o que cada um pode nos ajudar. Depois eu vou pedir para que eles façam uma articulação entre os 4 ou os 3, e aí, nos últimos instantes, a gente abre para vocês fazerem perguntas, inquietações, enfim. Não tem certo e não tem errado, tem construção. Tudo bem? O Roberto está dizendo desculpa aqui, mas está caindo direto a conexão. Vamos ver se ele consegue entrar até o final. Tudo bem? Meninos, vamos deixar a Carla falar primeiro, já que ela é a única mulher? Pode ser? Vocês se importam? Vamos lá, Carla, o que você pode nos ajudar? O que, de certa forma, o catolicismo pode trazer como ferramenta para esse momento de tanta incerteza e tanta crise que a gente está vivendo? Bom, em primeiro lugar, obrigada, Fê, pelo convite, né? Eu sou a Carla, tenho 42 anos, eu sou enfermeira de formação, fui técnica de enfermagem durante muitos anos, mais de 16 anos, também trabalhei muito em UTI. Atualmente eu atuo com saúde mental também, né? Pacientes com transtornos psiquiátricos num CAPS aqui em São Bernardo. Estou nesse momento aí de crise em casa, não só por conta da quarentena, mas porque eu estou de licença maternidade, né? Sou casada, tenho 3 filhos, estou com um pequenininho aí de 3 meses. E sou católica, atuo aqui na Igreja Matriz de São Bernardo do Campo. E aí faço parte, eu e meu esposo, da pastoral familiar. Então a gente atua diretamente com as famílias. É um trabalho de fortalecimento espiritual das famílias. Então, encontro de casais, reuniões semanais com as famílias, não só os casais, mas os filhos, e a gente acolhe também viúvos, casais de segunda união, que estão separados, enfim. Então, é bem bacana esse trabalho que a gente faz. Da parte da religião, a gente tem acompanhado agora tudo, né, virtualmente, então a nossa paróquia está ativa aí no mundo virtual, foi uma novidade para todos, né? Está sendo um aprendizado, na verdade, né? Tanto para nós, né, os fiéis, quanto para os sacerdotes, né, que se viram nesse momento de descobrir coisas novas, né, para acessar as pessoas. Então, o que a gente tem colocado é mais essa parte da confiança em Deus, né, da gente saber que tem um Deus que não nos abandona em nenhum momento, né, que a gente pode depositar nossa fé nele, que apesar de ser um momento difícil, a gente pode entender como um momento de graça, porque tem muitas famílias que não rezavam junto e agora estão fazendo, tem muitas famílias que não iam à missa, por exemplo, todos os dias e agora estão acompanhando das suas casas todos os dias. Tem a parte da solidariedade também, né? Essa questão de um ajudar o outro, ajudar os idosos que não podem sair de casa, ajudar com uma cesta básica, com um mantimento. Então, essa questão da solidariedade e da fé tem andado muito junto nesse momento. Então, é o que a gente está vendo muito frequente isso na nossa comunidade e nas outras comunidades também que fazem parte aí do catolicismo, né? E então a gente está em cima disso, de que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Não que ele queira que tudo isso estivesse acontecendo, mas ele permitiu e a gente não tem autonomia para dizer o porquê, qual o motivo, né, que isso foi permitido, mas o nosso olhar tem sido em cima disso, das pessoas se conectarem com as outras agora virtualmente, ajudarem quem a gente está podendo ajudar, e nesse momento de provação, se apegar mesmo em Deus, se unir um ao outro, idosos que estão usando a tecnologia, fazendo chamada de vídeo, que isso não acontecia, e a gente tem a esperança que isso permaneça depois, né, que as pessoas criem um ambiente melhor, né, de solidariedade, de olhar para o outro que está do lado, né, porque a nossa sociedade hoje em dia é muito individualista. Então, por exemplo, eu falo, a gente mora em apartamento, os vizinhos a gente tem mais contato de oi, boa tarde, bom dia, né, e eu acho que isso hoje está mudando, né, porque as pessoas estão vendo mais o lado de precisa de alguma coisa, vai sair, olha, o idoso não pode sair, as crianças não é para sair, então ter um olhar mais de solidariedade com os outros. Eu acho que é nessa vertente
que a gente tem conseguido ajudar as pessoas. Primeiro pela fé, né, de depositar nossa fé e nossa confiança em Deus, e segundo, de olhar que tem pessoas ao nosso redor, né? A própria família, a gente se conectar mais com a nossa família, ver que às vezes a gente tinha um mundo muito consumista, então que a gente não precisa das lojas nesse momento, a gente está unindo o que é necessário de fato, o que é essencial, que é o que está dentro da nossa casa, né, que é a família, os amigos mais próximos que a gente pode se conectar. Então eu acho que mais ou menos, né, dando uma pincelada, seria mais ou menos nessa vertente que a gente está seguindo, assim, nesse caminho, né? Ótimo. Tem umas perguntas aqui, mas depois eu faço, tá bom? Tá bom. Roberto, você conseguiu entrar? Acabei de ver aqui, é isso? Acho que ele tá com a conexão ruim porque ele nem abre aqui. E aí? Podemos, Antônio e David, complementar a fala da Carla e depois a gente discute um pouco, pode ser? Quem pode falar? Pode ser? Quem pode? David ou Antônio? Pode ser, Pronto. Antônio? Fala um pouquinho pra gente. Tá ok? Tá ouvindo bem? Eu tô, tranquilo. Ok, primeiramente quero parabenizar a Fernanda pela iniciativa, pela proposta desta roda de conversa e também já cumprimentar aqui os demais membros aí dos palestrantes e os nossos convidados, né? A fala da Carla foi realmente assim algo muito propício para o contexto, para o que nós temos vivido aí. E nós não vamos entrar na questão do, né, porque daqui a pouco a gente debate sobre um pouquinho sobre a questão. A ideia de juntar esses segmentos religiosos, aliás, isso é maravilhoso porque o país, o Brasil, ele é um estado laico, né? E a gente percebe que realmente, assim, eu que sou baiano, né, de origem, estou em São Paulo há 30 anos, aliás, permita-me apresentar-me, né? Sou Antônio Evangelista, sou pastor, psicólogo, tenho formação, além da formação na psicologia, eu tenho formação na teologia, minha primeira graduação. E, assim, eu penso que o que nós estamos vivendo trouxe mais que uma grande verdade de que o ser humano não é apenas social ou físico, de que ele realmente tem uma espiritualidade. E é nisso que eu penso que vai basear essa nossa fala aqui, dentro dessa questão da tricotomia humana, né? Essa questão do espírito, da alma e do corpo. São situações que divergem, né? Uma da outra, estão ligadas e, na verdade, estão separadas, porque, e assim como a Fernanda, que trabalhou muito tempo com cuidados paliativos, ainda trabalha, do ponto de vista social, do ponto de vista filantrópico, do ponto de vista pastoral, eu atendi muitas famílias e acompanhei pessoas até os últimos instantes de vida, inclusive tive a oportunidade, não sei se posso dizer o desprazer de ver pessoas partindo para a eternidade e também de depois acompanhar a autópsia de pelo menos de uma pessoa. Eu tive esse momento e tudo isso aí a gente vai se construindo. Então, a proposta de trabalharmos aí essa ideia de que o ser humano não é apenas físico ou social, de que ele tem uma busca pela espiritualidade, e aí bom dizer que não é a questão de religiosidade. E olha só que é um religioso que está falando isso, né? Não é a questão de religiosidade. E aí Antônio, seu áudio está cortando. Oi, Antônio. Antônio? Oi, seu áudio está cortando. Opa.
Acho que vou pedir para ele desconectar e o David falar, pode ser? Valéria, dá uma olhadinha lá no seu WhatsApp, por favor. David, você pode comentar um pouquinho? Tá ouvindo? Voltou? Ah, espera só um pouquinho, David. Oi, Antônio, voltou? O que aconteceu? Caiu tudo aí de vez? Não, o seu áudio ficou cortando, a gente não conseguiu ouvir tudo, desculpa. Você estava Ainda falando da ideia da tricotomia, né? E de como, mesmo você sendo um religioso, e aí você foi sumindo. exatamente. A gente entender que a espiritualidade está além disso, que é algo que o ser humano, né? Ele tem no seu âmago, na sua essência, essa necessidade desse espiritual. E mesmo as pessoas, por exemplo, não sei se entre nós temos aí alguém os palestrantes que é ateu, que talvez tenha, não tenha uma crença em uma divindade, seja ela qual for, mas o que eu percebo é o seguinte: os meus amigos ateus, sou pastor, um homem de fé, e tenho amigos que são ateus. Às vezes ele diz assim: olha, Antônio, às vezes eu fico numa preocupação, se realmente, e se no fundo tiver um ser supremo que reja tudo isso que acontece no universo. Então, é assim, voltando à fala da Carla, não acredito que seja punição o que está acontecendo com a humanidade. Não pelo menos nesse momento, não é Deus vai castigar, etc. e tal. Mas há uma permissão. E eu acredito o seguinte, que por conta disso nós seremos transformados. Nós não seremos mais iguais. O ser humano será transformado do seu ponto de vista né? A oportunidade de ficar em casa com o exílio, porque não tem como sair de casa, né? Pelo menos dentro da coerência. Então é isso, seremos transformados. Não vejo como, não, o divino está punindo o humano. Não, é uma consequência da vida. Nós não estávamos preparados para esse novo vírus. Isso o nosso corpo não tem a defesa necessária contra ele, mas esse vírus vai continuar aí. Nós vamos conseguir combatê-lo, vamos conseguir controlá-lo, mas ele vai continuar, só que vamos desenvolver as nossas defesas imunológicas, vida com ele aí sem causar tantos danos. Acredito nisso. Agora, o que nós não podemos fazer é adoecer emocionalmente. Nós adoecemos o ser humano, para finalizar minha fala nesse momento, o ser humano adoece de 3 formas. Ele adoece fisicamente, ele adoece emocionalmente e ele adoece espírito. Fisicamente e emocionalmente já estamos doentes. Bom, a minha fala introdutória, fico aqui na expectativa, é só chamar, à disposição, observando que mais ou menos até 18 horas. Ok, Fernanda? Tá bom, querido, mas o seu som tá vindo picotado. Será que você consegue desconectar e conectar de novo? Eu consegui ouvir, mas no final ficou um pouco mais difícil. Você falando da questão do adoecimento emocional. Se você puder reconectar ou conectar de novo, ou ver por que o seu áudio tá falhando, porque eu acho que é bem interessante depois a gente conseguir ouvir um pouco do seu conhecimento dentro da interlocução. Tá bom? Vê o que você Vou consegue fazer o seguinte, ajudar. eu estou usando no computador, no notebook, eu vou Ah, desconectar, vou colocar tá bom. Tá bom. no Aguardamos. iPhone para ver se melhora a qualidade. Tá bom. Aguardamos você e vou pedir para o David conversar um pouquinho com a gente, então. Mas eu vou esperar a fala do David. Boa tarde a todos. Meu nome é David Robert, eu sou sacerdote de Umbanda, morador aqui de Diadema, tenho um espaço religioso aqui há 17 anos já. Queria agradecer a oportunidade de antemão de participar desse encontro e com certeza ele vem num momento muito oportuno, né? Onde o ser humano se encontra numa fragilidade imensa e buscando respostas, né?
Aliás, Fê, há 7 anos atrás nós estávamos falando desse processo de adoecer, uma palestra, o Facebook me trouxe essa lembrança. E esse processo de adoecer que nós estamos vivenciando, na minha visão, ele realmente é importante para poder despertar um pouco no ser humano o quanto nós somos responsáveis pelo nosso bem-estar e pelo bem-estar coletivo. Né? Já é hora um pouco dessa nossa fé tão falada e tão vivenciada ser praticada de uma maneira mais inteligente. E quando eu falo inteligente, mesmo eu sendo sacerdote de uma religião que é considerada tribal, né? Considerada instintiva. Mas nós precisamos vivenciar isso de uma maneira. Candomblé discutindo a pandemia. Será que é minha internet que está cortando? Porque agora fala do David também. É isso? Fê? Oi, David, sumiu você. Eu só ouvi você falar instintiva. Voltou? Voltou, agora voltou. Bom, então, como eu falo, né, a nossa religião ela é tratada como uma religião instintiva e tribal. E quando eu falo dessa religião, dessa fé pensada, dessa fé mais racionalizada, hoje eu estava dando uma volta aqui na periferia e você observa como as pessoas estão tratando esse momento de uma maneira muito banal, né? Não se preocupando, não se protegendo. E aí é a função da religião e do sacerdote, que é um formador de opinião, cuidar do seu rebanho. E de que forma isso? Conscientizando esse rebanho, levando a consciência, levando a informação que às vezes não chega a esses menos esclarecidos, vamos assim dizer, e as pessoas que não têm tanto acesso, que absorvem tão somente aquilo que a mídia leva. A catástrofe não aconteceu ainda, na minha visão, porque esse momento ele vem de cima para baixo. Ele vem da elite para poder atingir posteriormente a grande massa, que é a periferia. Mas a hora que chegar na periferia, aí sim, de fato, a catástrofe tá formada, né? Porque as pessoas estão despreparadas. Ou levam nessa fé cega, de que não, tudo bem, Deus me protege, Deus, sim, com certeza Deus protege, Deus abençoa, Deus nos condiciona de várias formas, mas é preciso um pouco mais de consciência, de verdade, de preocupação com o ser humano num contexto geral, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas eu participo, tem uma parte da minha religião, né, que é oriunda dos negros. E no quilombo, um dos quilombos famosos que tem no Brasil, que foi o quilombo do Catucá, era liderado por malunguinho. E o termo malungo é o termo banto, que quer dizer companheiro de viagem, ou seja, somos todos iguais. Isso nunca ficou tão evidente para mim quanto nesse momento. Somos todos iguais. Ninguém está livre, ninguém está imune, né? Não existe imunidade para essa doença. Ou ela vai despertar com maior gravidade ou não. Mas o cuidado, o zelo, o carinho, o respeito, o amparo, isso não pode ser só dentro da minha casa. Hoje eu dependo das pessoas de fora. Aquele que não se cuida, ele pode me atingir ou ele pode atingir os meus. E aí você vê um canibalismo no mercado. Eu estou no mercado cosmético, então eu estou vendo, literalmente vivenciando isso nos utensílios básicos de cuidado. É um verdadeiro absurdo o quanto as pessoas se aproveitam desses momentos. E aí onde está o termo igual? Isso me faz pensar. As nossas desigualdades, os nossos pontos de conflito, eles se tornam muito pequenos diante de uma imensidão como essa, como esse momento. Então,
Eu acho que nós precisamos nos preparar mais em questão de informação, mas como é que eu faço para levar essa informação ao menos favorecido? E às vezes ele não está dentro de casa, né? Ele não está dentro da minha casa, ele não está no meu condomínio, ele não está na minha rua, ele está distante. E como é que eu faço para poder levar isso? Fica complicado de lutar contra isso se não houver essa visão de igualdade. Somos todos iguais, estamos todos no mesmo barco. É isso. Obrigado aí pela oportunidade e vamos acrescentar e crescer juntos aqui nesse momento. Val, você pode nos ajudar, Valéria, um pouquinho, então? Pode? A Valéria é uma querida que eu encontrei em alguns momentos e em alguns centros kardecista. E aí eu estou mandando mensagem aqui para ela se ela pode nos ajudar. Então, de certa forma, o Roberto pediu 1000 desculpas, mas ele realmente tentou 3 vezes e não conseguiu se conectar. Não pedi nada para a Valéria, mas queria que, se fosse possível, Val, você trouxesse só um pouquinho, né, pela vasta experiência que você tem. A Valéria me fez um convite há uns tempos atrás para eu ministrar algumas palestras em alguns centros espíritas, só que ela mal sabia que ela ia abrir uma avalanche de portas, e hoje eu fico dando palestra em um monte de casa espírita pela gentileza da Valéria no primeiro momento. Então, se você puder só complementar dentro da sua visão, dentro daquilo que você, né, vem trabalhando, para a gente poder, eu fiz algumas anotações, que aí eu queria jogar, e depois eu deixo para todo mundo perguntar também. Pode ser, Val? Pode, nossa, eu estou aqui tremendo. Porque uma coisa é a gente ter a prática, né? Ter todos os dias as atividades que tem nas casas, né? A outra é falar, né? Que é um pouco diferente. Mas vamos lá. Eu sou já kardecista há uns 30 e poucos anos. E a gente costuma dizer, né, que quando a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor. E eu fui pela curiosidade, porque já havia passado por várias religiões e tentei algo que me dissesse mais de perto algumas coisas que eu precisava descobrir. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Então, eu fui por esse motivo. Mas aí, depois de alguns anos, veio a dor, né? E aí eu estava sustentada. E aí eu percebi que a religião, ela nos dá essa possibilidade. Ela nos fortalece em momentos muito difíceis, né? Em qualquer uma delas. E aí eu não saí mais. Tenho curiosidade em conhecer outras formas de religião. Eu vim tanto do catolicismo como da Umbanda, que eu amo demais. Essa proximidade de você estar ali com alguém que realmente te dá um consolo, te dá esperança. E é uma coisa tete a tete, né? Um pouco diferente das outras religiões, né? E a gente acredita muito que a gente tem que raciocinar em cima da nossa fé. Ela não pode ser uma fé cega, ela é uma fé de questionamentos, né? Em 1857, quando o Allan Kardec lançou, depois de muitas pesquisas, né? Ele era um pesquisador, depois de muitas pesquisas, ele percebeu que havia algo além do que era visto. E aí surgiram todos os livros, né, que a gente chama de Pentateuco. O primeiro dele foi o Livro dos Espíritos. E aí com perguntas e respostas, muitas perguntas e respostas. E é isso. O convite agora foi assim, inesperado, mas eu já tinha... Eu gosto de fazer essa junção, né? Nós não somos vários seres, nós somos um único ser e temos várias facetas, né? Importante, muito importante é a religião. É isso. Obrigada, Val, pela contribuição, assim, em cima da hora. Vocês estão me ouvindo bem? O Antônio está falando que está falhando, está ouvindo? Tá? Tudo bem? Bom, fiz alguns questionamentos aqui, aí eu queria deixar aberto, então, para os 4 irem respondendo,
E aí eu vou pedir, depois a gente vai ouvi-los e aí a gente vai deixar aberto para quem quiser perguntar, mas sempre de uma maneira que contribua para todos, tá bom? Como a gente está em um número 32 pessoas, para não as perguntas não serem algo de cunho pessoal, mas sim algo que a gente possa criar todo um conhecimento para todos. A Carla falou uma coisa que eu fiquei pensando, mas aí é para todos, tá bom? Só vou levantar um pouco do que eu pensei. Que a fé intensificou, né, nessas últimas semanas. E eu fiquei aqui perguntando, e aí eu queria ouvir vocês 4. A fé intensificou ou abalou? Porque algumas pessoas tentam ver esse momento, né, de aprendizado, mas como o Antônio falou, não é um castigo. Mas eu já escutei algumas pessoas dizendo isso, isso vem para poder ceifar algumas pessoas, né? Isso vem como punição do divino. Então, fiquei pensando nessa fala da Carla, né? Intensifica ou, de certa forma, ela abala? A Carla também trouxe que, de certa maneira, na percepção dela, ela viu união das pessoas. E fiquei aqui pensando também um pouco na fala da Valéria. Será que a dor, então, nos une ou nos separa? Eu fui no mercado hoje, muito breve. Para mim, me parece que eu estou indo para a guerra. Então, as pessoas chegavam perto de mim, eu de luva, de máscara, eu tinha a sensação que aquilo poderia me machucar. E quem me conhece sabe o quanto eu tenho essa coisa de estar junto, de beijar, de abraçar. Eu falo tocando. Né? O Winnicott também traz isso, que o primeiro lugar que a gente habita é no colo da mãe. E hoje eu tenho a sensação que o toque, tem a sensação não, de fato é isso, né? A proximidade com o outro me coloca em risco de morte. Então, o quanto, né, essa questão que a Carla trouxe da dor nos une, nos deixam mais humanos ou o contrário, né? Nos deixam mais, de certa forma, excluso. A Carla falou uma coisa também e o David completou de uma outra maneira, a solidariedade. Antônio trouxe também que, de certa forma, nós estávamos, a Carla também trouxe, consumindo demais. E acho que isso é uma verdade. Gastamos mais do que temos, compramos mais do que precisamos, comemos mais do que o necessário, temos relações de uma maneira invasiva, né? Estou pensando nas redes sociais, nos Tinders da vida. Então, tudo isso tomou uma grande proporção. Então, será que, de certa forma, conseguimos olhar agora e mensurar as nossas necessidades? Aonde essa questão do consumismo, eu estou falando para todo mundo, né? As pessoas falando, precisamos sair para a economia continuar. De fato, precisamos, porque as pessoas precisam comer, nós precisamos comer, mas a comida, ela é um segundo momento de necessidade, mas não mais do que a vida. Então, estamos falando de risco de morte. A economia, ela é importante, mas eu entendo que ela vem num segundo momento, e não exatamente no primeiro, porque para comer precisamos estar vivos. Então, de certa forma, eu venho falando isso, a economia não parou, ela desacelerou. É fato que todos seremos mais pobres, mais pobre, e o rico, mais pobre. Porque a questão, né, desse empobrecimento e dessa economia não é só Brasil, ela é mundo. O mundo está mais pobre, talvez mais pobre de dinheiro, mas como a Carla falou, talvez mais rico de sensibilidade. Estou jogando para vocês, tá bom? O David fala da responsabilidade do coletivo. Quando ele traz isso, ele está dizendo que, de certa forma, pelo menos a maneira que eu entendi, que todos nós, de um jeito ou de outro, não estamos olhando o coletivo. Estamos olhando, de certa forma, o individual. E a Carla completa isso quando ela fala da necessidade do consumo. Antônio diz da tricotomia, né? De certa forma, eu também concordo com isso. E como estamos desconectados dessa tricotomia. Antônio também fala, não podemos adoecer emocionalmente. E fico aqui, Antônio, me perguntando como conseguimos não adoecer nesse contexto todo da qual estamos vivenciando. Talvez buscar maneiras de não adoecer. E aí eu vou fazer um adendo, e a gente estava falando ontem, e acho que na sexta também, em alguns cursos que eu estou fazendo e também cursos que eu estou ministrando.
A humanidade vai, de certa forma, estar mais adoecida também. Oi? A sociedade vai estar mais adoecida também, porque de um jeito ou de outro já vínhamos adoecendo. E acho que agora, com todo esse processo, chegaremos em um lugar, talvez, né, que nunca chegamos antes, parâmetros que nunca chegamos antes. Então, acho que mais do que nunca teremos necessidade do cuidado. Meu medo é as psicopatologias, né? O Brasil é o país que mais tem números de transtornos de ansiedade. A depressão é a doença mais incapacitante no mundo. Nem sei como é que tá esses números agora, mas antes dessa epidemia, a cada 45 minutos uma pessoa morria no nosso país. Eu fico pensando como conseguiríamos reagir a tudo isso, né, depois de todo esse processo. Antônio também falou da questão do vírus biológico. Acho que a gente não tem cognição para entender o que estamos vivendo. Eu acho que num primeiro momento a gente tem muita negativa, né? Isso não vai me atingir, isso não é comigo, isso é lá na Europa. E com o passar do tempo, eu acho que a gente vem percebendo, infelizmente, principalmente com os números que vêm crescendo. A cada dia, 200, 250, e a gente sabe que tem uma subnotificação e uma série de testes, uma série de pessoas que faleceram sem o teste. Então, eu acho que isso também é a ideia, né? O David falou uma coisa que eu acho muito importante: o papel do sacerdote. Quem nos conduz agora? A quem a gente segue? Eu sempre falo que se a gente estiver num prédio pegando fogo, saber aonde é a saída de incêndio norteia a minha angústia. E o que temos aqui no Brasil hoje é uma ambiguidade de informações. Isso traz, sim, um prejuízo na condução da onde que eu vou, para qual caminho eu vou. Se eu não tenho um direcionamento, a possibilidade de morte é maior. Então, o David falou de uma questão de informação e eu também concordo. Por isso que eu pedi para 4 pessoas, né, nos direcionar a partir do seu conhecimento. Direcionar em qual sentido? De orientação. A Carla falou uma coisa que eu acho que é de extrema importância. Até o sacerdote está se habituando a fazer as missas por internet. E olha como o ser humano, ele é lindo também. A gente vai se adaptando para conseguir sobreviver. E aí eu acho que é muito interessante, e eu vou parar, porque eu também estou falando demais, né? A fé na vida. A fé no sagrado. O que é a fé hoje naquilo que a gente está vivendo? Fé na informação, fé no meu companheiro, fé nas autoridades, fé na minha capacidade de adaptação e fé no divino. O divino de cada um, o sagrado de cada um. Mas eu acredito que, de certa forma, essa comunicação com o sagrado nesses últimos dias, e aí é a minha inocência talvez, ela está mais intensa. Na última quinta-feira ou na última quarta-feira, eu acho, várias pessoas publicaram o entardecer. Foi lindo, várias pessoas. E as pessoas dizendo, olha que lindo, é um presente de Deus. E eu comentei com algumas pessoas. As tardes de outono sempre foram assim. O outono é exatamente assim. O entardecer do outono é lindo. Qual que é a diferença dos outros anos para esse? A gente conseguiu parar para observá-lo. De certa forma, né, e aí eu queria ouvir vocês, Deus sempre existiu. A diferença era a nossa comunicação com ele. A tarde de outono sempre esteve ali, linda e bárbara. Por que a gente consegue valorizar tanto a vida quando a morte está batendo na nossa porta? E aí eu queria ouvir os 4, porque eu já falei demais. Aí a gente abre para as pessoas perguntarem. Fiz meus rabiscos aqui. E aí, o que vocês podem nos contribuir na sequência desses pensamentos? Posso falar, Fê? É nosso, querida. Oi. O espaço é nosso. Abrir aí também. Tá ouvindo, Fernanda, bem?
Vamos lá, David. Bora lá. Eu acho realmente que essa parada que a humanidade dá, ela faz com que você olhe para dentro. E olhar para dentro dói, né? Crescer dói. Enfrentar a sua sombra é extremamente doloroso e transformador. Mas eu acho que essa sombra ela é muito maior, Fê. Eu ainda continuo pensando nisso, sabe? Eu venho acompanhando as mídias e toda essa transformação que as religiões estão tomando, estão se adaptando, né, a conversar com as suas comunidades e de alguma forma, não digo na maioria, mas de alguma forma isso também está sendo desperdiçado. Entra numa banalidade terrível que a gente trata como se nada tivesse acontecendo. Não, são só 40 dias, está tudo certo, daqui a pouquinho passa. Não, não passa. E se passar, vai passar de uma maneira muito mais dolorosa. E não precisa disso, gente. Vamos olhar para dentro com racionalidade, com respeito, com intensidade e com responsabilidade. Né? Não é usar a mídia social tão somente para, no meu caso, né, cantar cantigas, expor de uma certa forma a tua fé, essa renovação de não, não é isso, não é isso. Deus é muito maior do que isso, né? Que as nossas paixões mesquinhas, né? Do que a minha verdade absoluta. Não, muito mais amplo do que sempre foi. É um fato, né? O céu é céu, a lua é lua, o sol é sol, desde o princípio. Então, o nosso olhar é que mudou, de fato. Mas continuo insistindo nisso, né? Essa oportunidade que a humanidade está tendo de olhar para dentro e assumir a tua sombra e entender que você só é equilibrado quando você assume a tua luz e a tua sombra. É um fato isso. Isso me construi, isso me identifica enquanto ser humano e não enquanto divindade. Eu não sou divindade. Eu sou um ser humano, estou aqui, estou na carne, estou sentindo, estou sofrendo, mas a minha responsabilidade enquanto formador de opinião é levar a orientação a esse povo mais humilde. Eu continuo insistindo nisso, porque senão a coisa vai ficar mais severa. Vai passar, mas vai passar em cima de uma sombra, de uma dor muito maior, muito mais ampla, muito mais sofrido, né? Essa fé que nós temos que fortalecer, sim, é trazer na minha pastoral, é trazer para a minha comunidade, é trazer para o meu terreiro a consciência do ser humano, é despertar a consciência do coletivo, sempre. Algo que aconteceu por uma irresponsabilidade ou não na China, que até dezembro ninguém estava dando mínima ideia para isso, passa-se o carnaval e vira esse pandemônio que nós estamos vivendo hoje. Então, até ontem ninguém ligava, mas saiu da China, está aqui, batendo na porta. Eu estou olhando os dados aqui de Diadema, onde nós estamos, né? Nós temos 7 mortes confirmadas. Caramba, 7 mortes? Pois é. 7 mortes, já. Parece pouco. Mas e a responsabilidade desse povo? Eu puxo sempre, vou continuar puxando para esse lado. É de nossa responsabilidade levar informação. É de nossa responsabilidade chegar às periferias. Senão a coisa vai pior. Queridos. Só quero complementar uma coisa que o David falou, que a gente pensa muito, né? Os números de mortos. Mas a gente não para pensar a quantidade de pessoas que está na UTI, a quantidade de pessoas que está em casa também em sofrimento, a quantidade de familiares que estão enterrando os seus entes queridos sem a possibilidade de despedida. Se a gente for falar de números, né, de óbitos, não sei como é que está agora, não entrei, mas até ontem estava 2.000 e acho que 2.600, uma coisa assim, 2.400. Mas se a gente parar para somar a quantidade de pessoas em sofrimento, a gente cai da cadeira.
né? Ontem, o Emílio Ribas pediu, que é um dos maiores hospitais de São Paulo, se não do Brasil, porque ele estava com 100% da UTI dele sendo utilizada. Então, se a gente for falar de números, o David falou, são 7 pessoas em Diadema. São 7 pessoas em Diadema, mas a quantidade de pessoas que está na UTI, a quantidade de pessoas que está na enfermaria, a quantidade de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, né, e toda a equipe que faz com que um hospital funcione também em sofrimento. A gente está tendo vários profissionais infectados e mais a quantidade de famílias. Se a gente colocar esse número, a gente não dorme. Tá aberto. Aberto, então vamos Carla, lá. Antônio. Eu vou retomar aqui de onde eu parei lá na apresentação, que é essa questão de nós sermos seres, um ser integral, né? Essa composição aí do espírito, da alma e do corpo. E aí, quando a gente percebe essa pandemia que realmente está assolando, eu já tive pessoas conhecidas que já partiram para a eternidade, não muito ligado, mas que ligado a um amigo e etc. Lá. E realmente, assim, a gente passa a viver um pouco em função da situação. Por exemplo, desesperado. Tinha deles que já estavam sentindo dores e não estavam infectados. Quer dizer, somatização, e aí, não sei se está ouvindo bem? Parece que parou a imagem aí, tá? Então, assim, começou a sentir dor por conta da pressão emocional. Então, quando a gente fala de qualidade, que é uma busca, que deve talvez deslocar um pouco desse espiritual, dessa questão, dessa gama de informação, essa paranoia, desse pânico que está estabelecido, não negando a crise está aí, né? Por exemplo, na igreja que sou pastor, não temos os cultos presencial, então a gente faz os cultos online, né? Vamos ali, transmitimos o culto e toda a nossa irmandade acompanha via internet. Quer dizer, mudou um pouco a configuração daquilo que nós, que assim, o que tem de mais sublime na prática da religião cristã. E quando eu digo cristã, não digo só evangélico, porque a Igreja Católica da Carla também é cristã, né? Então, o que nós temos de mais próximo é essa comunhão, né? Que é lá do grego, a koinonia, que é estar perto, que é abraçar. A gente não pode fazer isso agora. Mas nem por isso quer dizer que a espiritualidade se desfez, que a fé se desfez, que ela se fortaleceu ou ela se fragmentou. Na verdade, a fé fortaleceu. É assim, por exemplo, eu tenho 20 famílias na minha igreja. Todos os domingos nós estamos agregados juntos ali. 20, 100 pessoas agrupados. Agora não, agora eu tenho 20 famílias realizando culto em casa aos domingos, levando esse acolhimento para todos os membros da família, trazendo esse abraço, essa profissão de fé, essa canção, como disse o David, não é só cantar, é mais que isso, é realmente buscar essa essência, porque o que a Bíblia diz? Que quando Deus forma um homem, eu não sei se poderia citar aqui, né? Mas já que nós estamos, né? Quando a Bíblia diz que Deus forma um homem, que era aquele volúcro, aquela cabana, corpo que não tinha vida, né? Isso observando do ponto de vista dos criacionistas, né? Que é o que nós, os evangélicos e os católicos, cremos na questão do criacionismo. Deus criou o universo, Deus criou o mundo, né? Tem aí o evolucionismo, etc. E tal, não vamos entrar no mérito da questão, mas o que nós percebemos? Não tinha vida, e Deus vai e sopra na narina do homem o fôlego de vida. Então, quer dizer, a essência, além do corpo, do físico, da sede das emoções, nós temos essa essência que emanou do próprio Deus. E aí Deus cuida de nós. Com certeza, tem um alento, tem uma mão estendida. Eu ontem escrevi no meu Facebook, aliás, nas minhas redes sociais, que nós ancoramos a nossa fé em Deus e que haverá um bom futuro.
E aí, quando eu digo ancorar a fé em Deus, tem que ser, por fé, tem que ser jogando âncora para cima. Os navios jogam a âncora para baixo. Nós jogamos a nossa âncora para cima e ancoramos em Deus. Estamos bem ancorados nele. Vai doer, volto a dizer, vai doer, porque a crise é exacerbada, a crise é muito grande, nós não estamos nem no começo dela por aqui. Uma coisa preocupante que o David disse é exatamente isso, ela começou numa esfera de cima, né? E Deus tem a misericórdia do Brasil se ela chegar nas camadas mais humildes da sociedade do ponto de vista social. Porque em cada casa é 20 pessoas, 10 pessoas, né? São muita gente, não dá nem para fazer o distanciamento social, como, por exemplo, na época de Jesus, as pessoas faziam, o indivíduo pegava uma lepra, ele sofria um distanciamento social, ele era colocado de lado, mas posteriormente ele era reintegrado após a cura. Hoje em dia não daria para fazer isso dentro de uma comunidade com 10 pessoas morando no mesmo espaço. Então a gente precisa realmente crer, buscar em Deus e firmar a nossa fé nele e ter certeza que ainda haverá um bom futuro e ainda haverá muitas celebrações de alegria na vida da humanidade e na vida dos nossos. É nisso que eu creio. A Carla, Valéria, para a gente abrir depois para as pessoas perguntarem também. Fê, assim, primeiro que eu fiz umas anotações aqui, você falou da fé, né? A fé, eu concordo até que o Antônio falou, eu acho que a gente amadureceu. É óbvio que em qualquer situação, mesmo fora da pandemia, né, como a Valéria mesmo comentou, tem pessoas que vão pelo amor, tem pessoas que vão pela dor. Eu acho que nesse momento, sim, muitas pessoas foram pelo desespero, né, que estão pedindo a Deus para não atingir as suas famílias, né, para não atingir a sua saúde. Então, com certeza, eu acho que isso aconteceu. Quem já estava falando pela minha experiência, eu acho que isso fortaleceu, porque é diferente você estar na igreja, como o Antônio comentou, todos os domingos você ir no culto, ou você ir na missa, ou você ir numa sessão espírita, e você ter tudo ali muito visível, muito presente, né, palpável, as pessoas, e de repente você viver isso dentro da sua casa, né, é o que para nós o Papa Francisco fala muito, viver a igreja doméstica. Então eu tenho que ser igreja fora da igreja, né? A igreja templo, né? Eu tenho que viver isso quando eu estou fora dela também. Então eu acho que isso amadureceu as pessoas que estão vivendo isso agora dentro das suas casas, olhando para os outros e olhando para dentro, né, das suas casas. Pegando esse gancho, quando você fala das necessidades, né, a gente começou a pôr na balança o que é necessário e o que não é, né, o que é essencial e o que não é. Entender as nossas famílias, entender os nossos, porque você falou do pôr do sol, né? A gente tinha muita desculpa que o pessoal mais usa é de não ter tempo, né? A gente nunca tinha tempo para nada. Então, eu não tenho tempo para visitar um amigo, eu não tenho tempo para acompanhar o dever da escola do meu filho, eu não tenho tempo para fazer alguma coisa em casa, e agora todo mundo tem tempo, né? Do nada, assim, a gente percebeu que, poxa, eu não fui visitar aquele amigo, e agora? E se ele ficar doente e eu não poder mais vê-lo, entendeu? Então, deveria ter ido. Eu acho que isso aguçou um pouco mais, porque agora a gente tem tempo, só que a gente não consegue mais dar um abraço, né? Nas pessoas, nos amigos, nos próprios familiares, os próprios pais que são idosos e moram em casas diferentes, a gente não pode ir para preservar a saúde. Então, eu acho que essa questão do pôr do sol é realmente o que você falou. Ele sempre esteve ali, mas agora a gente está tendo tempo para perceber as pequenas coisas, né? Ter tempo para os outros, para os que estão à nossa volta e para as coisas de fora também. Eu tenho tempo para observar o meu vizinho, se ele está saindo de casa ou não, porque eu estou em casa. Eu tenho tempo para ver um pôr do sol, para ver o que meu filho está estudando na escola, qual é a dificuldade dele na lição de casa, né? Eu tenho tempo para pegar uma Bíblia e para olhar coisa que de repente eu não tivesse. Então, eu acho que isso veio, como o Antônio comentou na primeira parte, para modificar, sim, o ser humano e que a gente aprenda com isso, né? Porque muitos não vão aprender, né? Como o David falou, tem muitas pessoas banalizando, né? Você comentou do número de mortos e ele também. Eu ontem ainda estava comentando aqui uma conversa com meu esposo e eu tenho uma prima que mora em Florianópolis e ela comentava sobre isso. As pessoas estão fazendo piada, né, no Facebook, nas redes sociais,
porque o número de mortos não atingiu a expectativa programada. Ah, chegou dia tal, nossa, mas não chegamos, sabe? Isso assim, é incrível você ver o ser humano fazendo piadas, né? Fazendo, banalizando, fazendo memes, enfim, porque o número de mortos parece que está querendo competir com os outros países no número de mortos. Quer dizer, olha, não chegou, então é tudo mentira, isso não existe, né? Então, assim, a que ponto chega, né, alguns seres humanos? Eu acho que esse tipo de ser humano, infelizmente, são pessoas que não vão aprender muito com essa crise, mas eu acho que a grande maioria vai sim, vai sair muito mais amadurecida, vai sair com muito mais crente em algumas coisas, né, ter fé em algumas coisas. E o que vocês falam da informação também, os sacerdotes, a gente que está na frente de uma pastoral ou do serviço de saúde, a gente tem o dever de contribuir com isso, de informar, de ajudar os outros, né? Porque eu vejo que realmente a população está meio perdida, porque um fala que sim, o outro vai pela parte da economia, o outro vai pela parte da saúde, é para distanciar, não é? A sensação que você teve, Fê, no mercado, eu tive também 2 semanas atrás, que eu tive aqui no mercado, e aí você chega em casa, você se sente suja, né? Parece que você tá suja, você já chega, tem que tirar a roupa, tem que tomar banho. É muito ruim isso, né? Uns olhando para os outros com cara de desconfiado, né? É o medo, né, das pessoas. E ao mesmo tempo tem essa rede de solidariedade se criando. Então, assim, eu acho que essas duas vertentes sempre vai existir, né, no nosso planeta. É o que você falou, o mundo inteiro passou por isso, não é só o Brasil. O mundo inteiro está passando por isso. Então, a gente já teve os exemplos anteriores, né, da Europa, dos Estados Unidos, da China, e até que chegou agora atingiu a gente. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar um pouco para o que aconteceu lá fora, para saber como a gente vai lidar aqui, né? E buscar a informação correta, né? Porque tem muitas fake news aí rodando por aí. Tem muitas pessoas, sim, vivendo a solidão nesse momento, principalmente pessoas que moram sozinhas, né? Os idosos que estão passando por esse momento, e eu acho que aí é que entra a solidariedade, de fazer uma ligação, de fazer uma chamada de vídeo, de mandar uma mensagem, olha, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa, porque de fato, o que você falou da depressão, a gente se preocupa, né? Ainda mais a gente que trabalha nessa área, a gente se preocupa se esse número não vai aumentar, né, por conta desse isolamento, porque as pessoas estão mais sozinhas, e aquelas que não se apegarem com a fé, com alguma religião, que amadurece a gente de qualquer forma, como essas pessoas vão saber lidar com isso nesse momento, né? Como essas pessoas vão passar por essa crise que a gente não sabe quanto tempo vai demorar, se tem mais 15 dias, se tem mais 1 mês, 2 meses pela frente. Então, eu acho que é mudar o nosso olhar, né? Olha, não é só na minha casa, como o Deide falou. Se as pessoas lá fora não tomarem cuidado, isso vai atingir os meus. Mas, ao mesmo tempo, se eu estou protegido, eu tenho que olhar para o outro também. Se eu sei que eu tenho aquela pessoa, aquele amigo, olha, ele já tem mais uma tendência deprimida, já fazia um tratamento, muitos médicos entraram em quarentena, as pessoas estão ficando sem medicação. Então, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo, o que eu posso ajudar mesmo de longe, né? Eu acho que esse momento é propício para isso e que a gente possa aprender com isso e amadurecer de fato, né? Porque senão nada mais vai abalar a gente, né? Porque eu acredito que todo mundo que está aqui participando não se via passando por um momento desse, né? Eu não me via, nunca passei por coisa igual. O que a Fê falou, parece clima de guerra, né? A gente não é comparável, claro, ao que se vive lá na Síria, no Irã e nos outros lugares de bomba e tudo, mas é mais ou menos isso, você ter medo de sair de casa, você ter medo do que vai acontecer, não é a bomba chegar, mas é o vírus chegar na nossa casa, né? E de alguma forma a gente tem que se fortalecer em cima da fé, em cima da solidariedade, em cima das amizades, entendeu? Se conectar agora com o outro, né? Estar conectados com o outro em termos de seres humanos, né? Acho que é isso. Ótimo, Carla. Val, quer comentar alguma coisa antes da gente abrir para as perguntas? A gente tem um tempo, queria também ouvir as pessoas. Tá, vamos lá então. É muito de que todos falaram, né? Essa questão da solidariedade também existe bastante, as obras sociais que são tocadas pela maioria dos lugares, e no centro onde eu frequento e na União das Sociedades Espíritas que eu faço parte,
também é uma tônica, né? Essa solidariedade, a questão do evangelho que a gente faz sempre no lar, uma vez por semana, é uma recomendação, tem se intensificado. E grupos que se formam, nós temos um grupo, por exemplo, que às 9 da noite, todos os dias se reúnem para essas vibrações pelo planeta, né? Por tudo que está acontecendo. E aí temos as obras sociais que não cessam, né? Elas não param. E essas obras nós estamos movimentando através da internet, através das pessoas que podem fazer essa solidariedade, né? Porque se estavam carentes, estão mais carentes agora. Porque são essas pessoas que de repente estão nos sinais trabalhando, as pessoas que fazem as suas faxinas e até agora não têm condições de fazer, mas tem muitos filhos, espaço pequeno, tudo que o David também já falou, né? Essa grande preocupação que se tem. E é a atuação da religião que fortalece. Então, assim, eu gostaria que mais casas espíritas fizessem também as suas lives, fizessem também as suas reuniões para fortalecimento do seu pessoal, né? Existem muitos movimentos, mas ainda eu acho que são poucos frente à necessidade de fortalecimento espiritual. Acreditamos nas reencarnações, acreditamos que voltamos, mas com esse compromisso de ir, se tivermos que ir, melhores, para que voltemos também em condições de contribuir melhor numa reencarnação, que é isso que a gente acredita, né? Mas que a gente consiga realmente sair mais fortalecidos e melhores depois de que tudo isso passar. Com certeza, jamais seremos os mesmos, ficarão marcas em que teremos que trabalhar em cima disso, teremos que trabalhar também esse compromisso que temos conosco mesmo de nos conhecermos melhor, de saber até onde eu posso ir, quem eu de verdade sou, quais os meus defeitos, quais as minhas qualidades, onde eu vou contribuir a partir de agora, né? Esse abraço que hoje eu não tenho, Valéria, o hábito de dar sempre, mas eu já sinto falta de muitas pessoas. Final de semana é horrível para mim. Não são os dias que eu vou para o centro, porque eu vou durante a semana alguns dias, né? Tenho tarefas, que a gente chama lá. Mas o final de semana é terrível. Meu filho esteve aqui hoje, eu tenho um único filho, e aí ele ficou na porta, e a gente ficou conversando na porta. Meu Deus, que isso, né? E aí, mas é assim, é a preservação da minha vida e a preservação também da vida dele, né? Para que a gente possa, no próximo momento, realmente se encontrar de uma forma diferente. Eu acho que a mudança de comportamento é essa que se espera, né? Uma mudança de comportamento, um olhar diferente para tudo e para todos. Igualamos nesse momento, igualamos de verdade. Claro que ainda, sim, alguns no Einstein, outros aqui no Hospital de Clínicas em São Bernardo. Mas a gente percebe que o empenho dessa equipe que trabalha, desse sacerdócio que é a medicina, que é a enfermagem, continua igual. Continua igual, em qualquer lugar que esteja, né? Então, assim, o fortalecimento, eu acho que de todas as religiões, pedidos para Deus, que ele possa olhar por essas equipes, é muito grande. E com certeza, e tenho esta certeza, de que ele está olhando com um carinho muito especial para esses que cuidam daqueles que necessitam no mundo. Então, eu acho que é exatamente isso que a gente espera das religiões, de todas, sem exceção. É isso. Ai, que bom ouvir vocês, é tão bom. Fico tão feliz. Queria abrir, acho que pelo menos para umas 2 perguntas por conta do tempo. O Antônio também tem uma questão de tempo por conta do culto. Mas queria abrir para 2 perguntas, sempre pensando no sentido comunitário, né? Nem algo individual. Depois, se assim for, a Carla, o David, o Antônio, a Valéria, depois pode disponibilizar um e-mail, as redes sociais, aí a gente pode também fazer algumas perguntas individuais, se assim os 4 se disponibilizarem, né? No sentido de acolher alguém que precise, algo mais focado. E aí, vamos abrir para perguntar?
Quem quer falar? Ai, mentira, que vocês não Já têm tá pergunta. Eu tenho várias, se vocês não querem falar. E aí, quem Opa, quer perguntar? 32 aí, vamos ver essas perguntas aí. 31 agora. E aí? 31, né? Sem vergonha, gente. Thaís, você não quer perguntar nada? Thaís sempre tem coisas boas para perguntar. Infelizmente, eu não só tenho que ficar triste por tudo que a gente tem ouvido, né? Eu não sei. Eu acho que a gente está, ao mesmo tempo que é um momento tão difícil, eu acho que pode ser pelo menos eu tenho me colocado todos os dias me fazendo a pergunta, o que eu aprendi hoje? Eu acho que acaba sendo uma oportunidade da gente olhar as coisas boas que a gente também está podendo ter, né? Acho que eu não sei se é um processo de negação da realidade, mas também tudo tem os dois lados, né? Essa possibilidade da gente estar em casa, da gente se aproximar dos filhos, né? Da gente ter a possibilidade de entrar em contato com os nossos sentimentos, se a gente permitir, né? Ao invés de a gente ficar ligado na televisão. É a oportunidade de aumentar nossa fé, independente da religião. Não sei, eu prefiro acreditar que Deus deve ter um propósito muito maravilhoso. Deus, a mãe natureza, sei lá que ser maior é esse, tem um propósito muito grande para esse momento, porque de fato a Terra tinha que parar, né? A gente estava num processo de destruição e de consumo que hoje a gente se dá conta de que a gente precisa de tão pouco, né? E valorizando o contato com as pessoas. Eu espero, de fato, que quando a gente possa sair, os abraços, eles existam mesmo, né? Não é nem uma pergunta, é uma consideração. Ótimo, Thaís. Alguém quer perguntar? Alguém quer falar, então? Eu queria citar aí, aproveitando a fala da Thaís, citar uma expressão bíblica que de Hebreus, que é: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas espera que elas vão acontecer. E ela disse aí na fala dela que ela espera que Deus tenha um grande propósito para tudo isso. E é exatamente. Porque, assim, realmente a coisa estava absurda. Era a gente com salário, sei lá, que dava para comprar a lua, e outras pessoas em estado de miséria. E aí, realmente, tem que haver uma conscientização, e me parece que está havendo, porque está começando de cima um efeito cascata, o pessoal querendo já fazer algumas mudanças, né, nesses valores exorbitantes, né, para que o mundo realmente possa melhorar. Eu acredito que a gente vai não sei quanto tempo mais, assim, há algum tempo atrás eu estava ouvindo a música dizia assim: olha, para o mundo que eu quero descer. Pronto, o mundo está parado, mas ninguém quer descer. Ninguém quer descer, quer continuar aí. Então é isso. Firme fundamento, essa é a nossa fé. Vamos para frente. E aí, alguém quer perguntar alguma coisa? Compartilhar? Eu vou fazer uma pergunta desafiadora. Para vocês que são lideranças religiosas, o que mudou na forma de... Como vai ser poder estar o contato com as pessoas? Vai ser diferente fisicamente? Posso? Tem alguém respondendo? Posso falar? Pode, cadê você? Eu acho que vai, assim, eu tenho ouvido muitas pessoas, né, da nossa comunidade falando assim que vão até se emocionar e tudo, porque é aquilo que a gente colocou aqui, quando a gente tem tudo, a gente tinha tudo muito fácil, e às vezes isso passa sem a gente dar valor. E eu acho que quando isso voltar ao normal, a gente, assim como o pôr do sol, a gente vai dar valor às outras coisas, às outras pessoas, no nosso caso, a missa, a Eucaristia, a confissão, ao próprio sacerdote que está ali todos os dias se disponibilizando para ajudar, para ouvir. Então, assim, porque a gente tinha tudo muito fácil e parecia um hábito, era tudo muito normal, vamos dizer assim, né? Então, eu vou todos os dias ou eu vou todo domingo e eu sei que está ali.
é uma segurança. Quando a gente se viu sem isso, eu acho que a gente essa reflexão já começou. Que eu vou olhar com os olhos diferentes. E assim, o que eu tenho ouvido as pessoas falando é isso, tipo, que estão sentindo falta, que não vê a hora de reabrir as igrejas e que tudo vai ser diferente. E eu acredito que vai mesmo, assim, tanto da parte emocional, né, da gente estar ali, de poder ter o contato do outro, da gente, na nossa comunidade, a gente é tudo muito família, a gente conhece todo mundo, a gente sabe dos problemas dos outros, então um empresta uma coisa, outro sabe, a gente se encontra e é aquela alegria. E eu acho que isso vai ser tudo muito mais intenso, porque quando a gente tem tudo muito fácil, a gente não dá valor. E agora a gente está podendo enxergar que, olha, agora eu queria estar lá, mas eu não posso. Né? Então, eu acho que nesse sentido, eu acho que vai ser muito diferente. Eu acho que vai ser mais intenso nesse sentido, de você dar valor, porque a gente ficou sem, e o ser humano é assim, né? A gente só dá valor quando, como a Fernanda falou, quando está perto de perder ou quando já perdeu. Né? E acho, Carla, que a gente está no momento, né, sem precedência, porque além do risco da minha vida, todas as pessoas que eu amo, todas, elas estão em risco de morte. Não é que um familiar da qual eu amo está, né, com um prognóstico ou dentro de um acidente. Todas as pessoas que eu amo. E acho que isso traz muito medo, muita angústia, muita raiva, né? Eu tô falando que eu tô tendo rompantes de raiva. E eu falo, nossa, eu não quero sentir raiva, mas às vezes eu sinto. E eu falo, tudo bem. Né? Acho que diante de tudo que a gente está vivendo, sentir medo, sentir raiva, sentir dor. Mas Sim. é assustador ao mesmo tempo também. E aí eu acho que faz muito sentido a sua fala. A gente está dando valor porque, de fato, a gente tem risco de morrer, e não só a minha história, mas a história de todos que eu amo. Todas as pessoas que estão aqui, né? Os 31 que estamos aqui. Todos nós podemos Sim. morrer a qualquer momento. Vocês, de um jeito ou de outro, são pessoas importantes. Como que eu lido com isso? Né? Então, acho que de vez em quando sentir medo e se ver frágil. E talvez, Carla, acho que tudo aquilo que para mim era cotidiano, talvez agora tenha uma importância diferente. E que isso perpetue, né? Que isso não seja Sim, só com quando a gente certeza. voltar para a rua, mas que isso seja uma constância, né? Uhum, sim. Alguém quer perguntar mais alguma coisa para a gente ir finalizando? O David, o Antônio, a Valéria, como é que tá aí? Eu penso assim, dentro aqui da proposta da Roda, né, que é proporcionar ferramentas de cuidados do ponto de vista aí multifatorial. Eu penso assim que, por exemplo, eu que sou pastor, a Carla, a Valéria, o David, e o Roberto, que não conseguiu entrar, e outros, de repente, outros líderes religiosos que estão aí, ou pessoas que lideram algum segmento, algum grupo, alguma coisa, a gente tem que cuidar especificamente da emoção desse pessoal, do emocional, melhor dizendo, né? Porque para nós, os psicólogos comportamentais, né? O que a gente acredita? Que o indivíduo pensa, a consequência do pensamento ele vai sentir e aí ele vai se comportar como consequência desse pensamento e esse sentimento. Então, assim, as informações vão continuar do ponto de vista de um ponto negativista. Vai continuar bombardeando, dizendo que a gente vai morrer, né? E como eu não sei quem foi que falou, disse que o pessoal está fazendo anedota, está fazendo memes, etc. Realmente é isso, né? Mas as pessoas estão levando, eu vejo, eu moro em Diadema, e eu vejo que as pessoas não estão levando a sério. Por exemplo, eu passei ontem, eu saí do consultório na sexta-feira, frente à Caixa Econômica Federal aqui do município, e o pessoal estava lá para receber os R$600. Gente do céu, acho que tinha umas 2.000 pessoas, é uma fila enorme, um colado no outro. Aí, o que a gente pensa? O desespero das pessoas que já não têm a comida na mesa. Desespero das pessoas que já não têm o leite por filhinho, entendeu? E aí, tem que cuidar do emocional dessa pessoa. E sem esquecer, voltamos a dizer, como não é apenas uma questão espiritual ou emocional, tem um físico agora fazendo trabalho, né, do ponto de vista reverso,
tem que cuidar também, tem que ser integral, né? Já que somos somáticos, tem que ser integral. Precisa estender a mão, precisa fazer, manter o trabalho social para que essas pessoas, escapando do Covid-19, não adoeçam do ponto de vista emocional, né? E a gente tem que cuidar delas. Essa é a nossa proposta. Mais alguém quer comentar para a gente já arrumando para o final? David, a Valéria, quer fazer? Deixa eu só falar uma coisa. Na quarta-feira, só fazer compartilhar aqui. Na quarta-feira à noite, eu fiz um pote, 2 potes. Um pote do perdão e um pote da gratidão. Eu senti vontade de concretizar, sabe? E todos os dias o da gratidão tá existindo. O do perdão nem sempre, mas o perdão é mais para mim, pra eu me perdoar de tantas cobranças e tantas coisas. Mas e eu nunca fiz isso na minha vida. E eu quis fazer, peguei um papel bonitinho, até aqui, peguei um bloquinho, e aí eu dividi o bloquinho, a parte de cima onde tem o sol da gratidão e a parte de baixo que tem os passarinhos do perdão. E eu quis pôr data, porque eu acho que pode ser que algum dia eu queira voltar e ver o que eu estava sentindo, o que eu estava agradecendo naquele dia, né? Acho que isso, de alguma forma, acalenta o coração da gente, né? E aí? Mais Posso alguém? eu? Quem tá aí? Eu, a Valéria. Oi, Val. Apesar do momento ser extremamente difícil, é um momento também que a gente, claro, fora refletir e tal, mas é um momento que a gente vai entender essas 2.000 pessoas na fila, né? E que a gente vai conseguir entender as dificuldades de uma forma com o coração mais aberto. E poder acolher também, né? As reclamações, os ônibus, entender até os ônibus cheios, porque as pessoas ainda não têm consciência de que elas podem dizer não, mas ao mesmo tempo também não podem, porque elas têm que levar o alimento para dentro de casa, quer dizer, a cobrança dentro de casa porque o alimento não está entrando. Então, são tantas variáveis que a gente tem que ter um respeito muito grande por esse momento tão difícil. Eu tenho toda a possibilidade de ficar aqui. Eu não vou para a rua. Não tenho por que ir para a rua, né? Mas as pessoas que precisam ir, elas precisam de respeito. E eu espero, nossa, eu tenho muita fé que elas vão conseguir, que as outras pessoas que acreditam que elas precisam cumprir o seu papel, elas possam entender também toda essa avalanche de sentimentos que hoje acontece dentro de cada um. E que Deus olha, a gente sabe disso, né? Mas que eles possam perceber também que tem que fazer a nossa parte. A nossa parte, se a gente não pode fazer mais do que a compreensão, pelo menos que façamos a compreensão desse momento, que é um momento extremamente difícil. É isso. David, quer finalizar para a gente já finalizando, indo na conclusão? Não, eu queria mais agradecer mesmo a oportunidade. Eu acho que essa questão que o Antônio colocou, essa aglomeração de pessoas, eu concordo com a Val que a gente tem que compreender um pouco a necessidade deles, né? De uma forma geral. Mas, Val, eu tenho observado, eu sou um pequeno empreendedor que no meio dessa loucura tô remando contra a maré. Então eu registrei 20 pessoas na minha empresa nos últimos 15 dias. E 4 pessoas não aceitaram ser registrados porque eles queriam receber o benefício do governo. Isso me fez pensar muito, assim. Como assim? Eu tô te oferecendo estabilidade e a pessoa não quis, se negou porque não queria perder o benefício do governo. Cara, isso é surreal. É surreal. Você não consegue entender assim, a limitação que a pessoa tem de não... E olha que eu expliquei, dei 15 dias para a pessoa procurar uma orientação externa, trouxe uma pessoa dentro da minha empresa para poder orientá-los e mesmo assim elas não aceitaram porque querem
o benefício do governo. Tem pessoas que têm necessidade? Tem sim. Tem, muito. Mas a gente precisa ter essa clareza, né? Eu acho é isso que falta. É ter esse entendimento que às vezes as pessoas são acomodadas. E aí a gente não pode fazer nada. Infelizmente, não podemos fazer nada. Né? É o lugar dela, é onde ela se coloca, é onde ela quer permanecer, e até o momento que ela desperte para uma realidade, ou queira despertar, ou queira ouvir. Né? É triste, é muito triste. Mas continuamos na batalha, continuamos na luta de tentar levar o melhor, o bem sempre, e acreditando sempre na vida. O Luiz Gasparetto falava que a vida sempre trabalha para você, a teu favor, sempre. E eu respeito muito essa fala dele e levo isso para frente. Assim, eu também acredito que a vida sempre trabalha a nosso favor. E Deus é grandioso e misericordioso dentro das suas várias facetas. Ele sempre quer a nossa evolução. E como um bom pai, ele nos coloca à prova para poder ver até onde o teu rebanho aprendeu. Né? E se não aprende, a lição repetida é a lição não aprendida, uma filosofia kardecista. Então, que a gente precisa entender, cabe muito bem nesse momento. Obrigado por tudo, obrigado por essa oportunidade dessa tarde, de pessoas magníficas aqui e que contribuíram muito, com certeza, para a minha vida. Trocar sempre, né? Obrigado. A gente sempre fala isso, né, querido? Trocar sempre. Deixa eu aproveitar o espaço. Então, David, só fala um pouquinho onde é o seu centro. O David também está aí, também, né? A gente está tentando sobreviver. Então, só fala aonde que eles te acham. Ele também está lá no meu Facebook, dá para poder achar ele por lá. Depois, se ele disponibilizar também o e-mail, o WhatsApp, eu passo para vocês. Todo mundo, de certa forma, entrou em contato comigo, ou no Instagram, ou no Facebook, pode solicitar que eu direciono para ele. Mas aonde é o seu terreiro e como é que chama a sua empresa que você está tocando, David? Meu terreiro fica em Diadema, na verdade, a divisa de Diadema com Santo Amaro, né, na Vila Lola. Nós temos sessões todos os sábados, às 19 horas, às 22 horas. Meu Facebook está lá, pode entrar na página da FE, que você consegue ter acesso. Eu vou disponibilizar depois o WhatsApp. E eu tenho uma empresa de cosméticos. E é o que eu falei, eu coloquei no meu Face hoje, né? Eu realizei um sonho de lançar uma linha de cosméticos dentro dessa loucura. Só uma observação. As pessoas têm que procurar álcool gel nos supermercados e confundido essa questão do álcool gel falsificado, né? Na verdade, gente, uma das grandes matérias-primas, da principal matéria-prima de produção do álcool gel é o carbopol. E ele vem da China. E a sobretaxa, né, que houve no Brasil é absurda. Então, essa matéria-prima desapareceu do mercado. Ou não, ficou muito cara. Então, nós, químicos, conseguimos substituir ele por um carboximetilcelulose. Então, ele não vai parecer o gel, mas ele vai dar a mesma função. A proposta do álcool 70 é que ele tem que permanecer em contato com a superfície para poder matar o micro-organismo. Por isso que ele está diluído a 70 graus. Tá? A minha empresa se chama Gechá Cosméticos e eu coloquei lá no Facebook a marca. Nós estamos lançando, lancei o álcool gel e estou lançando daqui a 20 dias 3 versões de sabonete antisséptico. A gente precisa ensinar a população a usar esse tipo de produto. E no Brasil, infelizmente, isso não é hábito. Não é? Vamos tentar levar essa política adiante. Obrigado, Fê. Obrigado a todos. Querida. Antônio, fala pra gente onde é a sua igreja e como é que chama? Olá, então, eu estou aqui também no centro de Diadema, na rua Ida Espagiari Martins, número 295, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Perfeita Palavra. Serão muito bem-vindos ali para a gente adorarmos a Deus de maneira que
externar a nossa espiritualidade. Tem uma expressão bíblica, finalizando realmente, de uma vez por todas aqui, que está em Tessalonicenses 5:23, que diz: o próprio Deus, ou o mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam considerados irrepreensíveis na vinda do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Fernanda. Muito obrigado, David. Muito obrigado, Valéria. Muito obrigado, Carla. E todos os demais que aí puderam nos acompanhar. Só uma indicação, posso? Claro. Eu quero indicar o meu primeiro livro publicado. Não sei se vocês vão conseguir ver aí na tela. Ó. Não, fala pra gente o nome. O que fazer diante das adversidades? Uhum. O que fazer diante das adversidades? Esse livro você pode encontrar no meu Facebook. O Facebook é pr.Antônio Evangelista. Digitou isso, nas redes sociais é Antônio Evangelista. Vai me achar com muita facilidade. Qualquer Obrigado, coisa Fernanda. eles entram, falam comigo e eu direciono para você também, tá bom? Ok. E aí a gente Minha consegue. querida professora, Fernanda, vou revelar para vocês, ela nunca me chamou de Antônio em sala. Era João, era Pedro, ela nunca chamou de Antônio. Um beijo para todos vocês. Deus continue abençoando. Carla, fala um pouquinho pra gente onde é a igreja que você participa. Então, a igreja é a matriz de São Bernardo do Campo, né? Basílica Menor, Nossa Senhora da Boa Viagem. Acho que quem conhece aqui São Bernardo conhece, que é bem grande, bem famosa ali na Marechal, né? A gente da Pastoral Familiar, a gente tem as reuniões todas as quartas-feiras, às 20 horas, no salão paroquial, tem estacionamento no local e tem acolhida para as crianças. Lá tem missas todos os dias, não agora, né? Mas está tendo também pelos canais do Facebook e do YouTube da Basílica também. Então, Paróquia, né, Nossa Senhora da Boa Viagem, Basílica Menor. Agradeço de coração também a oportunidade, agradeço a todos que participaram, estou à disposição para futuras conversas. E eu estou no Facebook da Fernanda também, é Carla Souza, Souza com S. Qualquer dúvida que precisarem, só chamar. Deixa eu fazer uma pergunta, Carla. Oi. Da sua camiseta, fala da sua camiseta. Ah, minha camiseta, você viu? A minha camiseta é Nossa Senhora, na verdade, é uma Nossa Senhora do Apocalipse, que ela é padroeira de um projeto que tem da Famílias em Pé, que é da Canção Nova. Quem é católico conhece a Canção Nova, que é uma comunidade católica. Então, chama Nossa Senhora do Apocalipse. Beleza. Val, como é que chama o centro que você frequenta e onde ele fica? O Samaritano fica aqui na Vila Vivaldi, aqui em São Bernardo. E eu participo da USE também, União das Sociedades Espíritas de São Bernardo, e filiada, né, às federações espíritas aí do Brasil. E nós fazemos vários eventos, né? Agora nós tínhamos alguns eventos para acontecer, mas o evento que certamente esperamos que aconteça será a Semana Espírita, em que durante uma semana nós levamos palestras e algumas formas de se ver o espiritismo, né? Que a gente chama de kardecismo, na verdade não, é espiritismo mesmo, né? Nossa casa também tem várias obras sociais, trabalhamos em vários dias da semana, acolhimento para as crianças também nos dias que tem as palestras e todos os trabalhos espirituais também que acontecem, né? É isso, gente, muito obrigada, muito bom. David, Antônio, Carla, todas as meninas que a gente não consegue ver todas, que eu estou no celular hoje, né? Mas agradeço demais a oportunidade de estarmos aqui. Fernanda, sempre, beijo, beijo, gratidão. Obrigada a todos, com muito carinho, eu agradeço. A gente encerra por aqui, mas eu queria só, para finalizar, dizer que toda ferida, né, dói. Então, viver também dói e também é extremamente prazeroso. Tudo isso que está acontecendo está causando uma ferida muito grande. Mas daqui a um tempo, essa ferida vai cicatrizar e vai virar uma cicatriz, literalmente. E que tenha essa cicatriz para que sempre
todos os dias, a gente possa lembrar o valor da vida. A vida é um bem mais precioso que todas as religiões pregam. Então, celebremos a vida, mesmo na dor. Carla, muito obrigada pela gentileza. Antônio, muito grata. Antônio José, tudo. Você é um querido, Antônio, sempre será. A sua sabedoria, a sua delicadeza, sempre foi importante. Muito obrigada. Valéria, gratidão por em cima da hora, mas acho que nada é por acaso, né? Então, muito obrigada. Acho que, né, sempre a vida nos coloca aí de um jeito ou de outro. E David, amigo, em todas as horas, meu porto seguro, a sua sabedoria para mim é única. E eu tenho só a agradecer pelo universo por colocar pessoas como você na minha vida. Muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por aceitar as minhas loucuras. Gratidão, sempre. Gratidão a todos, bom restinho de domingo, que Deus abençoe todos nós, né? E nos dê dias aí mais tranquilos. Beijos. Vou colocar no YouTube, tá bom? Quem quiser depois compartilhar ou assistir, tá por lá. Beijos. Tchau. Até. Tchau. Obrigada.